Durante a sessão ordinária desta terça-feira, no acordo de lideranças, o Fórum das Cozinhas Solidárias de Caxias do Sul propôs a criação da Frente Parlamentar das Cozinhas Solidárias no município. A iniciativa tem como objetivo articular diferentes setores da sociedade no enfrentamento à fome. Atualmente, cerca de 27 mil refeições são distribuídas mensalmente na cidade para as pessoas em situação de insegurança alimentar, incluindo imigrantes recém-chegados. A proposta da Frente Parlamentar Local segue o exemplo do Rio Grande do Sul, onde já foi instituída uma frente semelhante na Assembleia Legislativa, voltada à defesa e ampliação de políticas públicas para as mais de 100 cozinhas solidárias em funcionamento no estado. Por isso, hoje, 30 de setembro, dia reverenciado ao Orixá Xangô, Orixá da Justiça, que cria leis, venham a essa tribuna pedir de modo respeitoso que essa casa, por meio do seu presidente, mesa diretora, e cada um dos vereadores aqui presente, aceite o nosso pedido de criação de uma frente parlamentar das cozinhas solidárias em Caxias do Sul. Que os senhores e senhoras possam conosco assumir essa importante causa, para juntos construirmos um futuro melhor, dialogando de forma mais justa e transparente sobre o combate à fome, unindo forças entre o município, o Estado e a União. Também utilizaram a tribuna os representantes da ONG Rim Viver, que destacaram a importância do Dia Nacional da Doação de Órgãos, celebrado em 27 de setembro. Atualmente, o Rio Grande do Sul é o segundo estado com maior número de transplantes realizados no Brasil. Eles alertaram para a queda no número de doações em Caxias do Sul e defenderam a reativação do Comitê Municipal de Doação, desmobilizado nas últimas gestões da Secretaria da Saúde. Os representantes também ressaltaram a necessidade de retornar o projeto do Monumento aos Doadores, planejado para o Parque das Araucárias desde a gestão do ex-prefeito Alceu Barbosa Velho, mas que até hoje não foi executado. Caxias era o maior índice de sim quando a família é consultada. No Brasil, ainda a negativa no momento é 45% de negação. Caxias desceu. Ficava entre 70% e 80%. Por que parou? Por que desceu? Porque nós somos o único município do Brasil que tem um comitê municipal de doação de órgãos. E quando foi instituído esse comitê, se trabalhava. Toda semana se ia em 2 escolas ou na UX fazer palestra sobre doação de órgãos. Atualmente, faz um tempinho que o comitê está inoperante. É uma tristeza. Eu queria até ver o vereador que vai assumir a Secretaria da Saúde, porque houve um retrocesso muito grande no trabalho de conscientização de doação de órgãos. Na ordem do dia foi aprovado o projeto de lei que autoriza o Executivo viabilizar a instalação do monumento dos 150 anos da imigração italiana no Largo da Estação Férrea. A proposta prevê a indenização oriunda de rúbrica específica a ser paga a um espólio particular referente a uma desapropriação amigável de 250 metros quadrados no bairro Rio Branco, já declarada de utilidade pública. Também foi aprovado o projeto de lei complementar do SAMAI, que reestrutura cargos e reposição de servidores. A proposta prevê a ampliação de vagas para os cargos de operário especializado, instalador hidráulico e técnico de nível médio, que não estão incluídos no novo sistema de classificação de cargos. Também fez a extinção dos cargos de desenhista, agente administrativo, analista de suporte, motorista e fiscal. No espaço do Grande Expediente, o vereador presidente Lucas Carenhato falou de 4 casos recentes de racismo em Caxias do Sul. Entre os episódios citados estão um caso no futebol local envolvendo um atleta menor de idade, um fiscal da Secretaria Municipal do Urbanismo impedido de entrar em uma escola particular por ser negro, um aluno chamado de macaco em uma escola municipal, onde a única medida foi o registro em ata, e um caso em um hospital privado, onde um paciente negro foi vítima de racismo por outro paciente e acabou sendo retirado do local.
Caranhato criticou a postura de instituições envolvidas, como a nota de repúdio emitida pelo técnico do clube esportivo. O presidente destacou a criação de uma resolução de mesa para estabelecer um protocolo antirracista no Legislativo. O vereador também informou que pretende se reunir com hospitais, escolas e o clube de futebol envolvidos para tratar da adoção de medidas efetivas contra o racismo. Que o racismo é um crime, racismo é uma violência psicológica, muitas vezes física, de ação e de omissão de quem vê e de quem muitas vezes cala e segue fazendo com que essa criança, que esse jovem, que esse adulto siga sofrendo calado. Como nos diz Angela Davis, não nos basta só não ser racista, é preciso ser antirracista. Muito obrigado.